Reza a lenda que 5 velhos amigos se encontravam sempre na mesma casa noturna, no mesmo quarto secreto, para celebrar a excentricidade de Fogg, aquele que aceitou e ganhou a aposta a respeito de dar a volta ao mundo em 80 dias. Um belo dia eles decidiram reproduzir em escala menor a façanha de Fogg e fizeram uma aposta também. Aquele que conseguisse conquistar a maior quantidade de bilhetes de trem viajando pelas cidades dos Estados Unidos ganharia essa aposta no valor de $1 milhão. Esse jogo é o Ticket to Ride. Você é um desses amigos e vai colecionar bilhetes de trem ligando destinos distintos e ganhando pontos de vitória com isso. Quer saber como se joga? Se inscreve no canal, ativa as notificações, aguenta até o final do vídeo para dizer se você vai dar um like ou um dislike. E vem comigo, eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. O Ticket to Ride foi lançado em 2004 pela Days of Wonder e trazido para o Brasil pela Galápagos Jogos. Ele pode ser jogado de 2 a 5 jogadores e dizem que a idade mínima é de 8 anos. De fato, a gente consegue jogar com pessoas bem mais novas, é um family game, então joga desde o filho até o avô. É um jogo de entrada também, de fácil entendimento das regras, vocês vão ver no vídeo. E a partida dura em torno de 45 minutos, quer dizer que também não prende muito tempo ali até que uma criança ou uma pessoa mais idosa perca a paciência e abandone o jogo. Vamos conhecer um pouquinho? Vem comigo, vamos dar uma olhada nos componentes primeiro. Como componentes nós temos o tabuleiro do jogo, kits com as 5 cores, sendo preto, azul, amarelo, verde e vermelho. Cada kit contém um marcador circular para os pontos de vitória e 48 pecinhas de vagões, mas 3 delas vão ficar de fora do jogo. O jogo é jogado apenas com 45 pecinhas de vagões para cada jogador. E quando é ativado o critério de final de jogo, cada jogador ganha uma ação extra. E se ele marcar mais pontos e construir novas ferrovias, conectar novas cidades, ele pode gastar dessas 3 marcações, desses 3 vagões que ficaram fora de jogo. Tem um baralho de cartas de vagões com as 8 cores possíveis. Presta atenção no laranja e no vermelho, eles são parecidos, tá? Mas são 2 cores distintas no jogo. E além das cores de cartas de vagão, nós temos aqui as cartas de locomotiva, que se você olhar direitinho, tem todas as cores em quadradinhos aqui, ela funciona como um coringa. Temos uma carta que vem com as quantidades de cada um dos vagões e locomotivas dentro do baralho, são 12 de cada uma das cores e 14 cartas de locomotivas. Uma carta que lembra que existe uma missão, olha a cor dela, olha as missões. Essa missão cinza, ela vale para todos os jogadores, todos estão concorrendo para quem fizer a maior estrada conectada no jogo, contínua. E essas aqui, essa cor meio parda, você vai sortear ao longo do jogo e são as missões secretas de cada um dos jogadores. Essas cartas têm as 2 localidades que devem ser ligadas, nesse caso Los Angeles a Chicago, mais ou menos onde está a posição dessas 2 cidades no mapa, e um número que é a pontuação que você vai ganhar caso complete essa missão até o final do jogo, ou que você vai perder caso não complete. Esse jogo tem isso, tá? Bom, outras aqui como exemplo, Boston a Miami, Denver a Pittsburgh, valendo 11 pontos, e assim vai. Cada jogador recebe um marcador circular da cor escolhida e 45 vagões da mesma cor. Todos eles no começo do jogo têm 4 cartas de vagões e 3 cartas de objetivos, destinos que eles devem ligar com seus vagões. Dessas 3 cartas de objetivos, todos devem escolher ficar com 2 ou 3 na sua mão no começo do jogo. Lembrando que cada objetivo incompleto faz com que o jogador perca aquela quantidade de pontos no final do jogo. Depois disso, abra o tabuleiro no centro da mesa,
coloca os marcadores de pontuação no início da trilha, onde tem o número 100, nesse momento ele equivale ao 0. Faça uma pilha com as cartas de vagão e abra as 5 primeiras. Faça uma pilha também com as cartas de objetivo que sobraram. Deixe em alguma posição estratégia ao longo da mesa essa carta que diz quantos pontos cada jogador ganha pela quantidade de vagões que ele vem conectando duas cidades adjacentes. Deixe também ao alcance de todos essa ficha que lembra que o jogador que tiver a maior estrada contínua conectada ganha 10 pontos no final do jogo. Ao longo da partida, os jogadores têm 3 opções na hora de realizar suas ações. A primeira opção é comprar 2 cartas de vagão. Essa compra pode ser feita da seguinte maneira: 2 cartas abertas, 2 cartas fechadas ou uma de cada. Fica a critério do jogador. Sempre que ele pegar uma carta aberta, ele coloca na sua mão e imediatamente a substitui antes de decidir como deseja comprar a segunda carta. Se ele desejar, ele pode comprar a segunda carta fechada. Suponha que o jogador seguinte deseje comprar esse vagão laranja para sua mão, abre uma nova carta e surge uma carta de locomotiva. O jogador não pode escolher pegar um coringa da mesa nesse momento. O coringa conta como a compra de 2 cartas. Como ele já comprou uma anteriormente, comprar esse coringa totalizaria uma compra de 3 cartas, o que não é possível nesse momento. Então ele é obrigado a comprar uma das outras cartas abertas ou mais uma carta fechada. Se o jogador seguinte agora quiser comprar essa carta, ele pega e coloca na sua mão e abre uma nova carta. Ele não tem direito a uma segunda compra porque um coringa aberto vale por uma compra dupla. E ele é obrigado a passar a vez. E assim os turnos vão acontecendo e as ações sendo realizadas quanto a essa compra de cartas. Se por algum motivo surgir a seguinte distribuição de 3 coringas estarem abertos na mesa, nesse exato momento o jogador deve tirar essas 5 cartas e colocar na pilha de descarte e abrir novas 5 cartas. Obviamente, se o jogador escolher comprar uma carta fechada e essa carta for um coringa, ele continua comprando normalmente, porque ele não precisa contar para ninguém que essa carta é um coringa. Somente na compra aberta, o coringa vale por 2. Lembre-se, não há limite na quantidade de cartas que um jogador pode guardar em sua mão. A segunda opção que um jogador tem para realizar sua ação é baixar cartas para conectar 2 cidades adjacentes. Para isso, ele vai destacar no mapa quais são as cidades que ele deseja ligar. O que liga Denver a Omaha são 4 retângulos da cor rosa e ele deve usar 4 cartas da cor rosa. Após isso, ele preenche esses retângulos com os vagões da sua cor e ganha imediatamente a pontuação referente a uma construção de uma estrada de 4 vagões, caminhando aqui na trilha de pontos de vitória. Nesse caso, uma estrada de 4 vagões faz com que o jogador ganhe 7 pontos de vitória. Caminhos conectados com um vagão fornecem 1 ponto, 2 vagões, 2 pontos, 3 vagões, 4 pontos, 4 vagões, 7 pontos, 5 vagões, 10 pontos, e o maior caminho que nós temos nesse mapa é de 6 vagões e ele vai valer 15 pontos. Se porventura 2 cidades tiverem 2 estradas possíveis entre elas, o jogador deve escolher uma das estradas e revelar aquela quantidade de cartas, pretas ou laranjas. Um mesmo jogador não pode construir as 2 estradas existentes entre as mesmas 2 cidades. Por exemplo, essas 4 pretas e a outra estrada com essas 4 laranjas. Deve deixar uma delas livre. Reparem, as cores das estradas têm a ver com as cartas de vagão que vocês vão usar na hora de conectar as 2 localidades. O vagão colocado tem a ver com a sua cor escolhida como jogador. Se a estrada tiver retângulos na cor cinza, você pode usar qualquer grupo de cartas de mesma cor para conectar aquelas 2 cidades. Nesse caso eu usei 2 verdes e conseguiria conectar essas 2. Isso vale para qualquer retângulo cinza em jogo. Para uma partida de 2 ou 3 jogadores, não existem estradas duplas. O primeiro jogador que conectar essas 2 cidades, seja por retângulos pretos ou laranjas, deve colocar os seus vagões no meio das 2 trilhas, bloqueando uma segunda construção. Isso vale também para as estradas de retângulos cinzas.
qualquer que seja a cor escolhida, após construir, ele vai colocar os vagões dele no centro das duas, impedindo que haja uma segunda construção entre essas duas mesmas cidades. Como terceira e última opção, um jogador pode comprar mais cartas de objetivo. Isso é legal porque às vezes ele completa os objetivos todos do início da partida e vai em busca de outros, ou porque ele acaba sendo bloqueado e impedido de completar aquele objetivo e também vai atrás de outros para compensar essa perda de pontos. Então ele compra 3 cartas e nesse momento ele tem que ficar com pelo menos uma dessas cartas na sua mão. Durante o jogo, toda vez que ele compra objetivos, ele tem que ficar com pelo menos uma, podendo ficar com as 3 também. Vai da ambição de cada um dos jogadores. Mas lembre-se, escolha isso com muito cuidado. Pode ser que você, ao invés de ganhar esse ponto, venha perder no final do jogo. Contabilize a quantidade de vagões que cada jogador tem para ver se ainda tem jogadas suficientes para que você complete aquelas missões. Escolher se entupir de missões quando o jogo já está se encaminhando para o fim não é uma boa tática. Dessa forma, os jogadores vão realizando suas ações no sentido horário a partir do primeiro jogador e no momento em que qualquer um desses jogadores chegar a ter 2 vagões ou menos, é ativado o final do jogo. Vamos supor que um jogador tenha acabado de conectar 2 cidades e tenha ficado com 1 vagão apenas. O gatilho para o final do jogo foi ativado, todos os jogadores vão ganhar mais uma última ação, inclusive o jogador que ativou o final do jogo. Depois disso, deve-se contar as pontuações e ver quem foi o campeão. No final do jogo, além das pontuações ganhas durante a partida, os jogadores vão pontuar pelos seus objetivos cumpridos e despontuar, perder a pontuação daqueles objetivos que não foram cumpridos por eles durante a partida, e ainda vão ganhar a pontuação de maior estrada construída. 10 pontos a mais para o jogador que teve essa maior estrada. Em caso de empate, todos os jogadores empatados vão ganhar esses 10 pontos. Soma-se todas essas pontuações e determina-se o jogador campeão. Em caso de empate, vence o jogador que tiver a maior quantidade de cartas de destino completadas. Se mesmo assim o empate persistir, vence o jogador que tiver a maior estrada contínua. Se persistir novamente, joga uma nova partida e resolva isso da melhor maneira possível, que é com mais diversão. E é isso. Breve, esse é o Ticket to Ride, um jogo de entrada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que você mostre para os seus amigos e consiga jogar a partir desse vídeo e introduzir novas pessoas nesse hobby. E se inscreve no canal, dá uma curtida, dá um like no vídeo, ativa as notificações e aguarda que tem muita coisa para sair pra gente ainda. Tô aproveitando essas férias aí para gravar tudo e deixar um bando de coisa na fila para vocês. Tá gostando? Tá gostando? Tô psico.